nós realmente não confiamos, né, nas decisões que são tomadas pelos gestores, né, em relação ao controle da epidemia, né? Então, quando a gente diz que as medidas restritivas elas deveriam ter sido tomadas há algum tempo atrás, né, antes, inclusive, desse dramático momento de explosão aí das internações, né, de explosão da mortalidade, e tantas outras situações desesperadoras, é porque a gente sabe, né, que essas medidas não são tomadas de forma oportuna, né, são sempre tomadas de forma atrasada, e isso tem custado a vida, né, de milhares de pessoas, né? Então, a gente pode pegar o exemplo, né, do período agora do fim de ano, que as medidas restritivas elas foram tomadas somente depois do Natal, ou seja, você deixa o vírus, né, correr livremente no estado do Amazonas no pior momento possível do ano, né, para a circulação viral, que é o mês de dezembro, né, onde você tem o comércio altamente movimentado, você tem as confraternizações, os famosos amigos ocultos, despedida disso, despedida daquilo, encerramento de atividades do grupo X, Y e Z, comércio, Natal, Ano Novo. Então, você percebe que o governo do estado do Amazonas não tinha interesse, né, de controlar a disseminação viral, né? O discurso do governo estadual e da prefeitura de Manaus era basicamente você aumentar o número de leitos, né? Como se em algum momento essa transmissão comunitária descontrolada ela não fosse criar uma demanda explosiva e com isso levasse o sistema hospitalar ao colapso, né? Como nós vimos no final de dezembro e início de janeiro, né? Então, por esses motivos que a gente acredita, né, que não temos como, né, confiar nessas autoridades. Temos dezenas de exemplos assim em Manaus de médicos e enfermeiros, principalmente, que gostariam de falar abertamente, dar detalhes sobre a situação caótica dos hospitais e eles simplesmente não o fazem com medo de represálias, né? Perseguição política, perda de emprego e outros problemas, né, que podem ser gerados a partir dessas denúncias. Então, se você não testa a população, você não tem ideia de quantos por cento dessa população está infectada. Essa defasagem entre a realidade, né, e os dados apresentados pelas estatísticas oficiais geram problemas diversos, né, inclusive inabilitam muitas vezes o judiciário de tomar certas decisões, né, de punição até mesmo, né, dos órgãos gestores, porque as estatísticas que aparecem são estatísticas que estão muito aquém da realidade, né? E quando eu olho outro tipo de dados, né, que seria o dado, por exemplo, de síndrome respiratória aguda grave, que é um dado do paciente grave, aquele paciente que adoece, né, por Covid-19 e que agrava, precisando muitas vezes de internação hospitalar, é um dado que nos dá uma ideia melhor do comportamento da epidemia. E esse dado sempre nos mostrou, né, com um certo grau de precisão, né, a magnitude, né, da doença, desse tipo de agravo, né, da síndrome respiratória aguda grave, em Manaus, por exemplo, né? Então, quando você olha esse dado, que é um dado que corrige, em alguma medida, a defasagem, né, você vai perceber que os dados das últimas 3 ou 4 semanas, às vezes até 5 semanas de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave, eles são quase sempre muito distantes dos dados relatados, né, dos dados reportados pelos serviços de saúde, especialmente em momentos de maior crise, de maior saturação da rede assistencial na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. São esses mesmos dados que a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde usam para tomar decisões em relação à classificação de risco da epidemia em Manaus. E esse foi o erro da primeira onda, esse foi o erro da segunda onda e, pelo visto, vai continuar sendo o erro de uma eventual terceira onda, né? De você tomar decisão baseada em estatísticas defasadas, em estatísticas não confiáveis, em estatísticas aquém da realidade. Por último, temos os dados de mortalidade, né? Os dados de mortalidade talvez sejam os dados com menos problemas, mas ainda assim nós temos um enorme atraso, né? Especialmente nas últimas 2 semanas, né? Em relação aos dados de mortalidade específica por Covid, né? Por inúmeros motivos, né? Demora na digitação, demora no fechamento da investigação
dos pacientes que foram a óbito nas últimas 2, 3 semanas, e a subnotificação esperada por limitações, né, nos recursos diagnósticos tecnológicos para delimitar uma morte efetivamente causada por Covid-19. Esse é um problema que, aliás, se estende para outros contextos, inclusive de países mais desenvolvidos, né? Não tem muito o que fazer em relação ao indicador de mortalidade, né? Então, nesse caso, a alternativa seria olhar, por exemplo, o padrão de mortalidade ou de excesso de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Mas o governo do estado do Amazonas, a prefeitura de Manaus e o governo do Brasil, o governo federal, jamais se interessaram por incorporar esses conhecimentos mais robustos, né, da ciência e interpretar a dinâmica da epidemia de uma forma mais apropriada. Então, mais uma vez, né, você não consegue confiar nessas estatísticas, sejam elas de adoecimento, sejam elas de adoecimento grave, né, ou de mortalidade por esses erros, né, esses equívocos cometidos pelos níveis de gestão municipal, estadual e federal que só se repetem. Se você pega a situação de Manaus e do Amazonas, né, você percebe que, em especial, Manaus, ela foi dupla e duramente castigada pela epidemia de Covid-19 na primeira onda, né, e na segunda onda. Em ambas as experiências, nós chocamos a humanidade, né, com corpos de vítimas de Covid, né, ao lado de pacientes vivos, né, enterros em valas coletivas, mais recentemente essa superlotação dos hospitais em Manaus, que levou à morte de centenas de pessoas por asfixia dentro e fora dos hospitais, né? Então, você vê que os resultados são catastróficos, né? Os resultados são péssimos e nem por isso você consegue ter uma mudança na resposta à epidemia de Covid-19. Se você pega, por exemplo, a composição da equipe responsável pelos diagnósticos, né, pelas medidas, pela sugestão das medidas restritivas ou não, pela classificação de risco da epidemia no estado do Amazonas e em Manaus, da Secretaria Estadual de Saúde, ela é praticamente a mesma equipe da primeira onda e agora da segunda onda, e não há nenhuma sinalização para mudança nessa configuração. O governo federal mantém basicamente a mesma postura negligente, né? O governo municipal tem um prefeito que, antes mesmo de assumir o seu mandato, promete enfrentar a epidemia com vitaminas e ivermectina, né? Ou seja, já entra tentando sugerir uma solução anticientífica e ineficaz. Então, pela falta de esperança, né, de expectativa na resolução do problema da epidemia de Covid-19 em Manaus e no estado do Amazonas pelas autoridades sanitárias do município, do estado e do governo federal, nós pedimos esse apelo, né, fazemos esse apelo, melhor dizendo, à comunidade de observadores internacionais para que possam nos auxiliar, já que esses agentes responsáveis pela saúde pública, né, não tomam nenhuma decisão efetiva, e nós temos visto, na verdade, uma atuação muito tímida, uma atuação muito limitada, né, dos órgãos de controle e, mais ainda, da justiça. Você olha essa situação que nós estamos vendo em Manaus e você percebe que não há nenhuma sinalização para punir os responsáveis por essa tragédia. Essa tragédia não acontece ao acaso, ela não acontece por uma questão de azar, e sim por incompetência na gestão e talvez pela certeza de impunidade. Se você pega a narrativa do governo federal, em especial do presidente da República e até do seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que estão sempre minimizando a gravidade da epidemia, né, que estão sempre, de uma forma ou de outra, estimulando a adoção de medidas totalmente não recomendadas para controlar a epidemia, né, como tratamento precoce que não existe. Nós vemos o presidente da República, por exemplo, estimular que as pessoas não usem a máscara, né? Ele mesmo se aglomera e estimula com isso a população a se aglomerar. E se você pega o perfil do eleitor do estado do Amazonas, em especial de Manaus, você vai ver que Manaus foi uma das capitais que mais votou no presidente Jair Bolsonaro. Portanto, é de se supor que essa população também adere a toda e qualquer orientação vinda, né, dessa ala mais ideológica, né, do governo federal
em especial essa ala mais radical ligada ao negacionismo da epidemia. Então, se você vê um líder político propagando esse discurso negacionista, os reflexos eles vão se mostrar claramente na população e, infelizmente, nos indicadores de adoecimento e morte, né? Que Manaus talvez seja uma das cidades mais castigadas do planeta em relação à Covid-19. O governo do estado do Amazonas, né, fazendo essas avaliações equivocadas, né, em relação à flexibilização do retorno, né, das atividades não essenciais, né, ao longo do segundo semestre de 2020, né, e o governo federal fazendo tudo isso que a gente acabou de elencar agora há pouco, você acaba criando um ambiente perfeito para observarmos esse descontrole generalizado na transmissão comunitária do novo coronavírus. Quando você vê a população não aderindo, né, às noções, né, de saúde pública que seriam apropriadas para você evitar a disseminação viral, como, por exemplo, o uso correto e contínuo de máscaras, a higienização das mãos ou desinfecção das mãos, evitar aglomerações, né? Quando você vê a população com dificuldade de aderir a essas medidas, você percebe que realmente tem algo muito complicado que favorece a disseminação viral. Mas, por outro lado, você tem uma outra parcela da população que, mesmo adotando desse conjunto de medidas, ela não consegue ficar em casa, ela precisa ir para o semáforo vender seus produtos como vendedor ambulante, ela precisa ir para a feira, ela precisa fazer o seu trabalho na cidade e, infelizmente, isso acaba expondo ela a maior contato com o vírus, né? A maior probabilidade de eventualmente infectar outras pessoas. E, nesse caso, nós não temos muito o que fazer em termos de medida de saúde pública que possa orientar essa população a ficar em casa. Porque se ela ficar em casa, ela fica sem trabalho. Se ela fica sem trabalho, ela fica sem pagar as contas e muitas vezes sem comer, né? Então, nesse caso, seria muito apropriado que o governo estadual, a prefeitura e o governo federal se unissem para prover, né, condições para que essas pessoas pudessem ficar em casa, né, com auxílios, né, financeiros, né, com abatimentos ou relativização das contas de energia elétrica e água, por exemplo, né? Então, você não vê nenhuma dessas iniciativas de forma contundente serem tomadas pelo poder público, né? Então, quando você não vê esse tipo de ação, infelizmente, você vê a população massivamente exposta ao novo coronavírus e, nesse caso, não por opção, mas porque não tem realmente o que fazer. Ou ela trabalha, ou ela se expõe ao novo coronavírus, ou ela morre de fome e afunda ainda mais nessa grave crise econômica que a gente está mergulhado, né? É bom lembrar que aproximadamente 53%, né, da população de Manaus, de acordo com um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2019, vivia em condições precárias de moradia. Portanto, é uma parcela muito grande de pessoas em grande desvantagem social e que não podem simplesmente ficar em casa por 6 meses, 9 meses, sem conseguir fazer a microeconomia do seu domicílio girar. São medidas que são conhecidas há décadas, né? Há séculos, na verdade, né? Restringir a circulação de pessoas, né? Aumentar a capacidade de testagem desses indivíduos, para que assim eu possa identificar quem está infectado, quem está recém-infectado, quem está doente, e com isso decidir quais são as melhores estratégias para fazer essas pessoas ficarem em casa, ou pelo menos pedir para que elas fiquem em isolamento, né, preventivo por 10, 15 dias, né? Mas para que tudo isso seja possível, é muito importante, né? Seria muito importante que o governo federal desse condições, o governo estadual desse condições, o governo municipal também. Então, você vê uma série de omissões, né, no governo municipal, no governo estadual e no governo federal, que tornam essas medidas totalmente inviáveis em contextos como o nosso. Portanto, sem ampliar a testagem em massa, né, sem você conseguir fazer o isolamento domiciliar desses indivíduos recém-infectados ou com doença ativa, sem você conseguir
implementar medidas financeiras, né, para aliviar o sofrimento econômico e financeiro dessas famílias, do pequeno empresário, do médio empresário, você não vai ter sucesso no controle da epidemia. E é aí que a gente tem errado desde o princípio. O retorno, né, das atividades educacionais no modo presencial são uma necessidade imperativa, né, não só para crianças, mas também para adultos jovens, né, para o pessoal da educação de jovens e adultos, né, enfim, para a universidade da terceira idade, mas tudo isso só é possível sempre e quando você consiga manter a epidemia sob controle. Se você não consegue manter a epidemia em níveis, né, que a circulação viral não seja forte o suficiente para gerar ondas de contágio muito grande, que se refletem em aumento expressivo do número de internações hospitalares de pacientes graves e de mortes por Covid-19, você não consegue fazer esse retorno seguro, que é uma grande necessidade, não é bom negócio para a universidade, não é bom negócio para o aluno, não é bom negócio para o estudante ficar em casa ou tendo aula remota. Nós sabemos que o ensino remoto tem suas limitações, mas que para voltarmos para o ensino presencial, nós precisamos que os 3 níveis de gestão, o federal, o estadual e o municipal, mudem radicalmente a sua maneira de enfrentar a epidemia. Nós não temos a menor expectativa que essa pandemia acabe em tão curto espaço de tempo. Ao contrário, é muito provável que nós tenhamos que conviver com esse problema, né, do status de pandemia por muito mais tempo do que a pandemia de gripe suína, e que a população precisa entender que nós não teremos mais aquele velho normal que nós estávamos acostumados até 2019. Portanto, vamos ter que nos acostumar com a nova realidade, né, de evitarmos aglomerações, contatos mais próximos, né, de estarmos sempre atentos com a importância e a necessidade de usarmos máscaras, mesmo na vigência da vacinação, até porque a vacinação ela vai ocorrer de forma lenta, né, porque nós demoramos a fazer a aquisição da vacina, erramos nas nossas estratégias de início da campanha de vacinação e distribuição dessas vacinas nos mais de 5 mil municípios que temos no Brasil. Então, temos que aceitar essa realidade. Nossa realidade é difícil, nós não temos sucesso efetivo no controle da epidemia sem as medidas não farmacológicas, e é muito importante que nós comecemos a entender a necessidade de aderirmos a essas famosas medidas não farmacológicas, como o uso correto de máscara, higienização e desinfecção das mãos, evitar aglomerações a todo custo, né? E lembrarmos, a vacinação pode ser a nossa única solução, a nossa única saída para essa pandemia, mas nem por isso podemos relaxar, porque nós estamos apenas no início e com uma quantidade muito pequena de pessoas vacinadas e, portanto, longe do número ideal, né, de aproximadamente 70%, 80% de pessoas vacinadas que poderiam garantir aí o controle adequado da epidemia. Nós estamos aprendendo muita coisa com o novo coronavírus, com o SARS-CoV-2. A cada semana, a cada mês, nós temos uma novidade em relação a ele, geralmente uma novidade negativa. Então, realmente, nós temos que lembrar desses detalhes, né? Nós temos um problema, talvez um dos maiores problemas que a humanidade já enfrentou nos últimos 100 anos, né? E que nós temos que aceitar esse novo real, né? Esse novo momento que nós temos que encarar, né, como sendo a nossa realidade, uma realidade totalmente diferente da que nós ficamos acostumados até 2019.